Vamos lá, meninas. Agora, página 201, vamos começar a falar, dos principais métodos anticoncepcionais. O primeiro da tabela aí são os naturais de abstinência ou comportamentais, O livro de vocês fala assim, os métodos naturais de abstinência ou comportamentais consideram o período fértil da mulher, determinado pela observação do ciclo menstrual. Durante o período fértil, o casal que utiliza exclusivamente esse método deve evitar a penetração vaginal se quiser evitar uma gravidez. Os métodos naturais ou comportamentais ajudam a mulher a conhecer seu próprio corpo. São gratuitos, não causam problemas à saúde e são plenamente aceitos por algumas religiões. Por outro lado, necessitam de muita disciplina, períodos de abstinência sexual e tempo de observação do próprio corpo. Além disso, apresentam índices de fracasso elevado, pois é muito comum ocorrerem alterações no ciclo menstrual em função de variações hormonais, doenças e fatores psicológicos como o estresse. Além disso, o ciclo menstrual pode ser irregular, principalmente em mulheres jovens, dificultando ainda mais a determinação do período fértil. Outra limitação desses métodos é o fato de não prevenirem contra doenças sexualmente transmissíveis, que são a famosa DSTs. Alguns casais utilizam 2 ou 3 métodos comportamentais ou naturais ao mesmo tempo, a fim de diminuir o risco de fracasso. Vamos conhecer alguns métodos desses métodos. Os métodos naturais são métodos onde não se usa nem métodos de barreira, tá? Não se usa anticoncepcional, porque é hormônio, não se usa adesivo, não se usa nada. O que se usa? Faz a contagem, como já expliquei para vocês, A moça menstrua hoje são 12, aí, hoje são 12 não, hoje são 13. 13 não, hoje são 14. A moça menstruou hoje, dia 14, aí ela vai contar 14 dias a partir de hoje, 14 dias a partir de hoje vai dar dia 28. Aí ela tem que contar 3 dias antes desse dia 28 e 3 dias depois do dia 28, que é o período fértil dessa moça. Por que eu não posso pensar assim, esse mês eu menstruei dia 30, dia 14, mês que vem vai ser da mesma forma? Por que aqui fala de fracasso? Porque muitas moças têm o ciclo menstrual irregular, então não se pode olhar por isso, tem que se olhar a partir da data da menstruação. Então, por esse motivo, ocorre muito fracasso em métodos naturais, tá? Então, no período fértil, deve-se evitar o quê? A introdução, a penetração, dentro da vagina, para que não ocorra o encontro do espermatozoide com o óvulo ou ovócito feminino e haja o quê? Uma fecundação, assim trazendo uma gravidez indesejada. Como que funcionam os métodos naturais? O livro de vocês fala de tabelinha ou calendário, fala da temperatura basal e fala do muco cervical. Esse é o método natural e assim você consegue, dessa forma não é 100% eficaz, tá? Mas dessa forma que você consegue, é um método contraceptivo natural, que não altera nada no seu corpo, porque não tem entrada de hormônio, nem a falta de hormônio, nem nada do tipo. Então, o livro de vocês fala primeiro do método da tabelinha, que é a tabelinha ou método do calendário. Como que funciona? Funciona assim, Antes de utilizar esse método, a mulher deve acompanhar e anotar durante alguns meses o dia do início do ciclo menstrual, ou seja, o primeiro dia da menstruação, a fim de verificar a regularidade e a duração do ciclo. Em geral, a ovulação ocorre no 14º dia, antes da menstruação seguinte. Então, no 14º dia, que fala da antes da menstruação seguinte, mas no 14º dia, a partir do dia que você menstrua. Sendo assim, uma mulher com um ciclo regular de 28 dias, ou seja, cuja menstruação ocorre em intervalo de 28 dias, ovulará provavelmente no 14º dia. Lembrando que no 14º dia, mas você tem que prevenir 3 dias antes do 14º e 3 dias depois do 14º, totalizando um total de 7 dias, tá?
Embora o ovócito demore alguns dias para percorrer a tuba uterina, ele só é viável para a fecundação por 24 horas após a ovulação. Por sua vez, o espermatozoide para a fecundação por 24. Por sua vez, o espermatozoide consegue sobreviver em torno de 3 dias no interior do sistema reprodutor feminino. Sendo assim, o período fértil da mulher pode durar aproximadamente 7 dias, 3 dias antes da ovulação e 3 dias depois da ovulação. Por que é que a gente fala que é o 14º dia, assim, do início da menstruação, contando 3 dias antes e 3 dias depois? Porque o espermatozoide ele pode sobreviver no interior de uma mulher 3 dias. Então, por isso que a gente fala que são 7 dias. 14º, 3 dias antes, 3 dias depois. 3 com 3, 6. Com o 14º, 7 dias. Tá? Então, a tabelinha ela funciona dessa forma. Quando você menstrua, você conta 14 dias do dia que você menstrua. 14º dia você conta 3 dias antes, 3 dias depois. E esse é o período onde não pode haver introdução, penetração na vagina. Porque se houver, vai acontecer o encontro do espermatozoide com o óvulo ou ovócito e assim vai haver uma fecundação, formação de um embrião e uma gravidez indesejada, tá? Então, esse é o método por tabelinha, tá? Do método natural. Agora tem o segundo método natural, que é a temperatura basal. O livro de vocês fala assim, ó. Como que a gente mede a temperatura basal? Quando a gente está no período de ovulação, há uma oscilação de temperatura corporal, tá? Então, dá para descobrir também através da temperatura basal se você está no período fértil ou não. O livro de vocês diz assim: nesse período, a mulher deve medir e anotar diariamente sua temperatura corporal basal. A temperatura basal é a temperatura do corpo ao acordar e antes de fazer qualquer esforço físico. Ela oscila normalmente em torno de 36 graus Celsius e meio, mas diminui cerca de 5 graus Celsius, de 0,5, meio grau Celsius, né, no dia da ovulação e aumenta entre 0,3 graus Celsius a 0,8 graus Celsius nos dias seguintes. Com esses dados, deve-se montar um gráfico da temperatura basal em função do ciclo menstrual. O que acontece? Então, a nossa temperatura diária, ela é, antes de qualquer esforço físico, ela é 36 graus e meio, 37. Quando nós estamos no período fértil, né, quando nós estamos na ovulação, ela diminui 0,5 graus Celsius. Se a gente mede, então, 36 graus Celsius e meio, ela vai cair para 36 graus, né, no dia da ovulação. E vai aumentar de 0,3 a 0,8 nos dias seguintes após a ovulação. Então, esse é um dos indicadores de que você está ovulando. É fazer o quê? A medição da temperatura corporal todos os dias antes dos exercícios físicos, ou seja, ao acordar. Antes de começar a utilizar esse método, é recomendado que se monte gráficos por alguns meses. Esse procedimento é necessário para que a mulher conheça o seu padrão de variação de temperatura basal, que após estabelecido pode ser usado para estimar o período fértil. Então, para poder usar a temperatura basal, você precisa fazer a medição de temperatura durante algum tempo, para você saber, né? Porque o normal seria 36 graus Celsius e meio, né? Mas tem gente que pode medir 37, tem gente que pode medir 36, né? Então, tem que fazer o acompanhamento pelo menos um mês antes, para você saber que no dia da ovulação vai diminuir 0,5 graus Celsius e depois, nos dias seguintes, vai aumentar de 0,3 a 0,8. Aí o livro de vocês mostra na página 203, né, a curva da temperatura corporal basal de um ciclo menstrual. No 14º dia, mostra que a temperatura ela chega a 36,6, sendo que o normal nosso é 36,5 ou 37 graus Celsius. No dia da ovulação, que é no 14º dia, ela baixa para 36,6, ela baixa bastante. Tá? Ela baixa 0,5 graus Celsius. Então, esse é um dos métodos, né, naturais. O livro de vocês fala assim, ó: enquanto não for possível estimar o período fértil,
é recomendado que se utilize outro método contraceptivo para evitar a gravidez. E para encerrar os métodos naturais, nós vamos falar do muco cervical, tá? O livro de vocês na página 203 fala assim: com esse muco, quando esse muco sai também, dá para você saber se você está no período fértil ou perto do período fértil. O livro de vocês fala assim: método Billing ou muco cervical. Esse método baseia-se na observação da secreção da vagina, que é o muco, parecida com a clara de ovo e de consistência variável, ou seja, ela tem elasticidade, durante o ciclo menstrual. A mulher deverá observar e se familiarizar com as mudanças no muco por período de 6 meses antes do início do método. Após a menstruação, a mulher passa aproximadamente 3 dias sem produzir este muco. A partir daí, a produção começa e o muco vai mudando de consistência com o passar dos dias, tornando-se mais elástico. O período fértil acontece cerca de 4 dias após o muco cervical ficar grosso, pegajoso e de coloração bem esbranquiçada, tornar-se um líquido transparente e elástico. Então, após a menstruação, você menstruou, acabou a menstruação, 3 dias depois que você menstrua, começa a sair um líquido esbranquiçado só porque ele é ralo. Quando ele chega naquele estágio dele ficar bem esbranquiçado, grosso e ele ficar elástico, é o momento que a mulher está no período fértil. Então, o livro de vocês até mostra, período infértil, que é o muco cervical, que é aquele líquidozinho branco que sai 4 dias depois que você acaba a menstruação, e mostra né, a elasticidade do muco cervical. Essa elasticidade, né, e ele está bem grosso, bem consistente, mostra que essa pessoa ela está no período fértil. Então, por hora, esses são os 3 tipos, né, de métodos naturais que o livro de vocês cita: muco cervical, temperatura basal e o método tabelinha.